assim, ela entende que a força está dentro dela. E aí ela descobre a alegria através das cores, do cantarolar, outras possibilidades em mundos mágicos. Júlia começa a se ligar e amar. Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar a pedagoga Muniza Maciel, ela que vem desenvolvendo já há 20 anos o universo da literatura infantil, o lúdico, trabalhando cada vez mais na formação de uma nova geração. Uma geração também tecnológica, nos quais os desafios são grandes. Mas o livro está fazendo sucesso no universo infantil. É sobre isso e outras coisas mais que nós vamos conversar com ela. É um prazer, muito obrigada por ter nos recebido, Muniza. Obrigada pelo convite, é uma alegria falar com você. Muniza, você teve aí o trabalho do lançamento, né? Já recentemente da segunda edição do livro do Gato Atum, com a Thaís Larran Morello e também com a ilustradora Juliana Basile. E desde então, quando vocês passaram a desenvolver esse universo infantil materializado no livro, qual é a resposta que você tem percebido desde então? As crianças, eles dão uma resposta muito bonita, né? Eles se interessam muito pelos livros, por isso a importância desse trabalho, de trabalhar a contação de histórias, de envolver a criança na narrativa, brincar com a sonoridade, as onomatopeias, com objetos, com o som, o tom da nossa voz, de integrar uma canção, uma poesia. Tudo isso convida a criança a fazer parte do contexto da história e, consequentemente, a criança ter prazer pelo livro e ela ter necessidade de ouvir de novo, e ler, e manusear. E é isso que a gente vai construindo uma criança leitora. E de que forma, trabalhando esse universo, como que você sente a resposta perceptiva da criança hoje? Essa criança que está ali no celular também. Hoje nós vivemos o grande desafio de mediar a questão da tecnologia, que eu acho incrível, é maravilhosa, a acessibilidade, as informações que nós temos, mas também o desafio é filtrar e como equilibrar tudo isso. Nós temos aí a BNCC que tem falado cada vez mais de uma forma inclusiva da tecnologia em âmbito educacional, e sim, a criança tem que estar inserida na tecnologia, conhecer, mas também nós temos que buscar esse equilíbrio da criança também não deixar de brincar, da criança criar convivência, da criança criar o brincar, a condição motora, e tudo isso através da literatura nós podemos promover uma brincadeira literária. Por que não reproduzir a história? Por que não brincar de desenhar a história, de contar histórias com objetos que nós temos em casa, o que é mágico na contação de histórias, que eu não preciso comprar nada, é aquecer a imaginação. Então é instigar o imaginário, a criatividade da criança que às vezes está adormecida, e com a literatura nós conseguimos despertar tudo isso através dos livros, que eu acho incrível, acho mágico e acho válido nós buscarmos esse equilíbrio dentro desse contexto aí da primeira infância. Agora, Muniza, quais são os próximos projetos, Silvia? O tempo todo eu acabo reinando, né? Tendo muitos projetos, alguns foi engavetado em questão de tempo, mas agora que está trabalhando empenhada, é um projeto que vai ser realizado no mês de setembro e vai ser uma parceria linda e que logo nós vamos estar divulgando, mas é um projeto feito com muito carinho, com uma parceria muito especial, que com certeza vai reavivar o coração literário aí de crianças, jovens e adultos, porque é um autor muito especial que nós vamos celebrar. Agora, você também trabalha esse universo infantil de uma forma científica, até porque você fez uma especialização na Unicamp, né, desenvolveu um TCC, e você alia o conhecimento acadêmico com a prática da vivência, da vida em si. Eu tenho um olhar muito educacional, então eu sou muito cuidadosa com o critério da escolha do livro, a forma que vai ser abordada, livros que não deem medo às crianças. Eu acho que a literatura realmente ela vem para fortalecer, para desmistificar a questão da morte, do medo. A literatura fortalece a criança, vai muito além do codificar, do aprender. Mas também nós temos que saber em que momento apresentar isso, porque também se nós apresentamos uma história que é muito assustadora para a criança muito pequena, não é o que nós queremos proporcionar. A gente quer que a história encante, tenha magia, que cause maravilhamento para a criança. Então, eu tenho muito cuidado com que faixa etária apresentar isso.
Sim, os contos de medo são necessários. Ricardo Azevedo aí tem Contos de Enganar a Morte, maravilhoso, mas nós temos que ter muita sensibilidade para saber com que idade trabalhar com essa criança. E de que forma hoje uma livraria como esta, que trabalha com o universo lúdico, é fundamental para o desenvolvimento dessa cultura literária infantil? A Faz de Conta é um referencial na nossa cidade, foi pioneira em trazer as rodas de histórias. Hoje nós temos um público muito bacana, muito cativo, um público que cada vez mais tem se tornado mais jovem, crianças de colo têm vindo. Sim, bebês gostam e precisam de histórias, né? Então a sensação da melodia, do cantarolar, do brincar, dos tecidos, das fitas, tudo isso convida a criança a participar da narrativa. E a loja é importante porque você tocar no livro, você ler, você manusear, você saber o que está levando, ver a ilustração juntamente com a criança, esse processo da busca, da escolha, eu acho que é muito válido você criar essas sensações junto com o seu filho, essa vivência com o livro, para formar uma criança leitora, mas não um leitor somente para codificar palavras, escrever bons textos, mas ler para compreender que leitura é arte. E quando a criança compreende a leitura como arte, flui, é uma coisa natural, não imposta por causa dos meios acadêmicos, mas sim porque compreendeu a importância da leitura como cidadão. Nós temos uma entrevista com a Marina, proprietária da livraria, no qual ela traça pontos importantes desse universo infantil. Vamos ver. Então, o que a gente tem percebido ao longo desses 15 anos de loja é que cada vez mais as pessoas estão buscando livros para crianças mais novinhas, né? Inicialmente era muito difícil você ter uma procura de um livro para uma criança que não era alfabetizada. Normalmente as pessoas procuravam um livro para crianças a partir de 5, 6 anos. Quando a gente oferecia, tinha um pouco mais de relutância, né, em aceitar. O pessoal falava, poxa, mas a criança não sabe ler ainda, ou vai depender do pai, né, da mãe. E a gente tentava explicar que não, justamente é essa a ideia, né, porque a criança, muito mais do que entender a narrativa, que eu acho que já tem capacidade de entender sim, mas o livro tem uma outra função que é fortalecer o vínculo afetivo dessa família. É o momento que a mãe, que o pai, que eles vão estar lá sentados junto com a criança, no aqui e agora, né, sem pensar em outra coisa. É um momento de afeto que está sendo investido para a criança. E isso a gente tem percebido que, apesar, né, de toda a questão, lógico, da tecnologia, que de fato está cada vez mais presente, o livro entra um pouco na contramão, trazendo um pouco esse outro lado, né? O lado de vamos parar um pouquinho, vamos aproveitar o momento, vamos construir o vínculo afetivo, porque senão fica todo mundo muito sozinho, cada um no seu celular, cada um no seu tablet, né? E o livro possibilita essa vivência. Muniz, a Marina comentou uma coisa bastante interessante, que hoje existem livros até para bebês. Sim. Qual a importância desse contato? O que se passa nessa percepção do bebê quando ele começa a manipular livro e imagem? Eu acho que a criança ela pode ter contato com a literatura desde o ventre. Eu tenho 2 filhos e isso começou desde o ventre. A criança ouve, a criança sente as sensações, que isso é vibrado através das narrativas. E as crianças bem pequenas, ela ter o contato com o ouvir a história, a melodia, até aquele momento, ela vai entender a literatura como um momento de afeto. E hoje nós temos livros incríveis, livros de tecidos, livros de banho, para a criança já ir vendo as cores, os formatos, os personagens, ela já ir criando vínculo com o livro e compreendendo o livro, como eu já havia falado, como arte. E quando nós entendemos isso, sentimos a literatura como arte, flui, é uma coisa natural na nossa vivência. E cada vez mais o mercado editorial tem compreendido essa importância desde a primeira infância, já integrando a criança com a literatura. A economia de um país é mensurada também pela educação do seu povo. Na sua visão, quanto mais nós tivermos pessoas desde a infância estimuladas à leitura, nós teremos também um desenvolvimento social muito maior no futuro, né? Monteiro Lobato já dizia, um grande país se faz com homens e livros, e a busca como educadora, como cidadã, como contadora de histórias é isso, é semear a leitura nas rodas de histórias, esses valores da literatura, como cultura, como arte, nos cursos de formação, conectar, instigar, inspirar outras pessoas a dar continuidade a esse trabalho
E é um trabalho gradativo, nós temos ainda muito que semear no nosso país, que tem um grande potencial, mas eu acredito que de uma forma gradativa as pessoas têm despertado para a importância da literatura, de mostrar o livro de outra forma para a criança, e cada vez mais nós vemos pessoas com esse olhar ressignificando realmente o que é ler na primeira infância. Então assim, o trabalho é grande, mas nós temos que acreditar que nós somos sementinhas aí jogando ao vento, que com certeza nós vamos ter muitos frutos que nós já colhemos, mas que vamos colher muito mais. E para concluir, que mensagem você deixa para os pais? Leiam, conte, compartilhem histórias, não só a história dos livros, mas memórias afetivas, a história da família, criando elo, fortalecimento entre as famílias. Tem livros maravilhosos que causam encantamento, a literatura é uma forma de afeto. Às vezes os pais com crianças muito pequeninas, mas ele não vai entender. Ele sente a literatura, o amor, a acolhida neste momento. Então que a literatura ela seja implantada desde a primeira infância. Conte, compartilhe histórias, que é um ato de amor e com certeza fará toda a diferença na memória afetiva que estão construindo com seu filho. Ok, nós conversamos com a pedagoga e contadora de histórias, Monisa Maciel, falando um pouquinho sobre esse universo da literatura, do lúdico infantil e a sua importância hoje para essa nova geração tecnológica. Sim, é possível conciliar tecnologia, o mundo virtual, mas também com o livro, com o tato, com a autopercepção de si mesmo através das letras. Júlia foi se conectando com as outras pessoas, descobrindo coisas que lhe davam prazer, como a música, cultivar animais.